Olha só a tanguinha daquela época. Boni compartilha foto antiga com Boninho e Pelé. Veja, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, resgatou uma memória especial ao compartilhar uma fotografia antiga ao lado do filho, Boninho, e do rei Pelé, durante um encontro descontraído na praia. Aos 90 anos, o ex-diretor da Globo aproveitou a publicação para revisitar histórias vividas com o ídolo do futebol, que faleceu em dezembro de 2022. Em um vídeo postado nas redes sociais, Boni contextualizou a cena e prestou uma homenagem emocionante ao amigo, ressaltando a profunda admiração que nutria pelo craque, tanto dentro quanto fora dos gramados. Logo ao apresentar a imagem, o ex-executivo entrou na brincadeira ao notar o visual do trio. O que eu, o Boninho e o Pelé estamos fazendo juntos de tanguinha, divertiu-se. Mais do que o registro curioso, a postagem serviu para celebrar uma amizade de longa data. Boni revelou que o jogador costumava chamá-lo de guru, e não escondeu a emoção ao descrever o perfil do eterno camisa 10. O Pelé foi uma das pessoas mais lindas e interessantes que eu conheci em toda a minha vida pela sua simplicidade, pela sua inteligência, além da sua capacidade e competência como jogador e como atleta. Essa parceria que ultrapassou as telas, também rendeu momentos memoráveis na televisão, com convites para que Pelé participasse de programas, novelas e especiais da emissora. Entre as lembranças, Boni destacou a final da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, quando o Brasil garantiu o tetracampeonato diante da Itália. Ele recordou com carinho a empolgação do rei ao seu lado e de Galvão Bueno durante a transmissão da partida. A publicação rapidamente comoveu fãs e personalidades, que lotaram os comentários para celebrar a conexão entre Boni e Pelé. Para muitos internautas, o registro não é apenas uma foto, mas um verdadeiro retrato nostálgico de uma época marcante da história da televisão e do esporte brasileiro. Quando a gente se depara com uma imagem como essa que o Boni compartilhou, é impossível não sentir aquele estalo de nostalgia que parece transportar a gente para uma era em que as coisas, embora fossem gigantescas, tinham uma aura de simplicidade e proximidade que a gente perdeu um pouco pelo caminho. Estamos falando aqui de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que dispensa apresentações para qualquer pessoa que já tenha ligado uma televisão no Brasil, e seu filho, Boninho, que hoje é um dos nomes mais influentes do entretenimento brasileiro, ao lado de ninguém menos que o rei Pelé. Ver os três ali, em um momento de descontração na praia, vestindo o que o próprio Boni brincou ser uma tanguinha, traz uma humanidade absurda para figuras que, na cabeça do público, quase sempre ocuparam o lugar de semideuses ou titãs da comunicação e do esporte. Para entender o peso dessa foto, a gente precisa olhar para a trajetória desse homem que moldou a forma como todos nós consumimos informação e entretenimento. O Boni, nascido em Osasco, é o arquiteto da televisão brasileira como a conhecemos. Ele não apenas dirigiu a Globo, ele desenhou a grade e definiu o padrão de qualidade, criou o estilo de edição e a linguagem dos telejornais que viraram referência mundial. Quando ele fala do Pelé, ele não está falando apenas de um amigo, mas de um encontro entre dois gigantes que cada um na sua trincheira, elevaram o Brasil ao topo do mundo. O Boni, com sua visão estratégica, e Pelé, com sua genialidade física, foram os maiores embaixadores da cultura brasileira no século XX. O Boninho, por sua vez, cresceu dentro desse ecossistema. Ele é a prova viva da transição de eras. Ele começou nos bastidores, aprendeu o ofício do pai, mas imprimiu uma marca própria, mais ágil, conectada com o reality show, com a cultura pop moderna e com essa volatilidade das redes sociais que a gente vê hoje. Ver o Boninho ali jovem ao lado do pai e do rei, é ver a passagem de bastão de uma família que literalmente construiu o imaginário coletivo de milhões de brasileiros. É curioso pensar que enquanto o Boni era o homem que decidia o que o Brasil veria no jantar, o Pelé era o homem que fazia o Brasil parar para celebrar a vitória. Eles circulavam nos mesmos círculos de poder e influência, mas a amizade que o Boni descreve, cheia de carinho e até esse apelido curioso de guru, mostra que o respeito vinha da essência, não apenas da fama. A trajetória do Pelé a gente conhece, ou pelo menos acha que conhece. O menino de 3 corações que conquistou o mundo, o atleta do século, o rosto que por décadas foi o sinônimo de Brasil no exterior. Mas o que me chama a atenção na fala do Boni é a ênfase na inteligência e na simplicidade do rei. Às vezes a gente esquece que o Pelé, além de tudo, era um homem extremamente sagaz, que sabia transitar entre a elite política e o povo com uma naturalidade que poucos possuem. Ele não era apenas um jogador, ele era uma marca, uma instituição.
E o Boni foi muitas vezes quem orquestrou como essa marca aparecia na televisão, garantindo que o rei tivesse o espaço que merecia em especiais, novelas e coberturas históricas, como aquela final de 94 que ele mencionou. Aquele momento da Copa de 94, inclusive, é emblemático. Eu me lembro de ouvir o Galvão, o Boni e o Pelé juntos, e havia ali uma química que não era forçada. Era o encontro da técnica com a emoção pura. O que a gente vê nessa foto de praia, portanto, não é apenas um registro de férias. É um documento histórico de uma época em que o Brasil tinha uma autoconfiança que talvez a gente precise resgatar. É o encontro de duas pessoas que, em seus respectivos campos, sabiam o que era ser o número 1, e mais do que isso, sabiam como manter esse posto por tanto tempo. O Boni permaneceu como guru da televisão por décadas e o Pelé permaneceu como o rei do futebol até o seu último suspiro. Eu particularmente acho que esse tipo de postagem é um lembrete importante sobre a humanização dos ídolos. A gente vive um tempo de redes sociais onde tudo é editado, onde o filtro esconde a realidade e onde as pessoas parecem figuras inalcançáveis. Quando o Boni posta uma foto descontraída em uma praia, com roupas que hoje a gente acharia engraçadas, ele está dizendo para o público: olha, nós também somos gente. Nós também tivemos momentos de lazer, nós também construímos laços de amizade que vão muito além da tela ou do gramado. Isso mostra que por trás de toda a maquinaria complexa da televisão ou da pressão insuportável de uma Copa do Mundo, existiam seres humanos que buscavam conexão. Na minha visão, o cenário da televisão brasileira atual, com toda essa fragmentação do streaming e das redes, acaba sentindo falta desse tipo de figura que o Boni representa. Ele veio de uma escola onde o detalhe importava, onde a qualidade técnica não era negociável. E ver o Boninho, seu filho, seguindo esse caminho, mesmo que de uma forma diferente, mais adaptada aos novos tempos, mostra que o DNA de quem faz televisão de verdade, de quem entende o que o público quer antes mesmo de o público saber que quer, é algo que se mantém vivo. E o Pelé é bom, o Pelé é o nosso eterno ponto de convergência. Quando alguém como Boni fala sobre ele, a gente percebe que o rei não era apenas um jogador, ele era o fio condutor que unia a cultura, o esporte e a comunicação brasileira em uma coisa só. Olhando para essa foto, o que me vem à mente é uma certa melancolia positiva. É uma celebração do que foi vivido, mas também uma reflexão sobre a brevidade. O Boni hoje, aos 90 anos, tem o privilégio de olhar para trás e ver que o seu legado, o seu filho e as suas memórias com o maior atleta de todos os tempos continuam vivas, não apenas em arquivos, mas no coração de quem acompanhou aquela época de ouro. Isso mostra que a história, quando bem construída, não morre, ela apenas ganha novas camadas de significado. E a gente, como espectador, agradece por ele ter compartilhado esse pedaço de intimidade. É um registro que nos faz sorrir, que nos faz lembrar de um tempo em que o Brasil parecia menor, mais contido, mas profundamente mais unido através daquelas figuras que, lá na praia, só queriam aproveitar o sol e a companhia um do outro, sem saber que estavam, naquele exato momento, escrevendo o capítulo mais bonito da nossa história popular. É inspirador ver que depois de tantas décadas, o respeito e o amor entre eles permanecem intactos, provando que a grandeza, quando é genuína, transcende o tempo, o espaço e até mesmo a morte. Opa, e aí, tudo bem? De onde é que você é? Você está assistindo meu vídeo aí? Você é do Brasil, está fora do país? Me diga, eu fico tão curioso para saber quem são as pessoas que estão assistindo meu vídeo. Na verdade, a maior alegria que eu tenho de fazer um canal e postar vídeos, além das pessoas assistirem, é elas comentarem e se inscreverem. Quem não gosta, né? É difícil, né? Sabe quando você faz uma receita, você já fez alguma coisa e você fala assim, você quer? E a pessoa, não. Então a gente quer que as pessoas experimentem e diga se gostou ou não. Então escreve um comentário para mim, nem que seja para dizer o seu nome, da onde você é, a cidade, se é fora do país, se é no Brasil, qual cidade. Bom, é isso. E comenta, tá? Comenta, porque eu escrevo de volta, eu respondo. Experimenta aí, comenta para você ver se você não vai receber uma resposta minha.